Olá, queridos ouvintes. Hoje eu tô aqui pra gente ter um papo super descontraído, super legal e gostoso sobre o início do rádio, do áudio, também da TV. Eu tô com uma convidada muito especial, por sinal, que é minha mãe, que viveu essa fase de início. Quero apresentar ela para vocês. Ela teve uma infância que começou quando tudo ainda, a gente pode se dizer, ainda estava iniciando esse processo. Então, meu nome é Marilza, né? Como a Mariana já disse, né? Sou com muito prazer a mãe dela. Então, vamos falar sobre o rádio, né? Eu ainda bem criança ainda, quando começou o rádio, né? Era uma coisa assim que nem todas as pessoas tinham acesso. Mas na minha casa já havia aquele radinho, né? Que ficava em cima lá do armário Itatiaia, né? Um radinho assim de madeira. E lá pelas 4 da manhã minha mãe ligava e ouvia as notícias, ouvia as músicas da época e era muito gostoso. E, mãe, conta pra gente como que era a sua relação com o rádio na infância, na sua juventude. Se a senhora usa até hoje. Lá em casa a gente não tem muito costume de ouvir rádio, é mais televisão. Mas como era nesse momento? Se a senhora se lembra de ambientes, se lembra de momentos que viveu legal com rádio, que todo mundo sentava na TV, todo mundo ia escutar. Então, na minha, quando eu era criança, né, ainda, na minha casa tinha um rádio e a minha mãe ligava ele e todo dia, às 6 horas da tarde, tinha. é, Minha mãe era muito católica e tudo, tinha a missa, né? E aí ela colocava a gente para ouvir ali, todo mundo sentado para ouvir o rádio. Era muito gostoso. E aí depois tinha as músicas sertanejas, que a gente gostava muito, né? E eu mesma também ligava o rádio. Era muito gostoso a gente ouvir. E na minha juventude não foi diferente. Eu também gostava muito de ouvir rádio. E hoje eu gosto de ouvir rádio. No entanto, eu comprei 2 rádios. Só que a televisão, ela tomou o lugar, né? Que a gente pode ouvir e visualizar, né? E o rádio, você só ouvia. Mas era muito gostoso. Hoje em dia, pouca gente escuta, mas comentando aqui com a senhora, o rádio é muito interessante, isso nosso professor comentou em sala de aula, que ele ainda é o top 1 e o que as pessoas mais consomem, é muito interessante isso. E falando um pouco mais sobre programas que a senhora assistia, se lembra de algum deles, do que a senhora mais gostava, de qual programa, não é da minha época, então eu não sei, mas eu vejo que as pessoas têm muitas memórias com vários programas que fizeram muito parte da infância, da juventude. Então, da minha infância eu não lembro muita coisa. Mas já assim, na fase da juventude, eu lembro muito. É, a minha mãe ligava muito rádio no programa do Zé Bétio, né? É um radialista, ele foi muito conhecido. E tem também o Eli Correia, que tinha um programa muito bom. Ele contava, assim, tipo uma telenovela, né? Ele contava histórias, né? De romance. E era muito bom ouvir isso. Eu gostava de ouvir o Zé Bétio, o Eli Correia. E aqui na nossa cidade também tinha uns programas muito gostosos e eu gostava de ouvir. Que era o Domingo Legal, que era, a gente ligava lá e a gente participava ao vivo. Então, o rádio, ele tem uma presença marcante na vida das pessoas, principalmente na minha. Nossa, eu não sabia desses programas que tinha em patrocínio. Era sobre o quê? Então, esse programa que tinha aqui em Patrocínio era
no domingo, quem fazia ele era um radialista, o nome dele é Gasparzinho, chamava Gaspar, mas a gente conhecia ele como Gasparzinho. Então, a gente ligava lá e participava ao vivo. Aí ele arrumava uma música tocar e você adivinhava o nome da música. E aí você ganhava algum prêmio ali que eles davam. E aí? E também um outro programa que era muito bom era que falava sobre os problemas da cidade, né? As coisas relativas da cidade, né? O que estava fazendo, se chegou um mercado novo, ali eles falavam no rádio, dava todas as informações, e muito bom mesmo. Então era igual aqueles programas que tinha que ligar para participar. Isso. Legal. E a senhora chegou a participar de algum como Assim, não, eu na verdade, eu gostava muito de ouvir, mas como na minha casa não tinha telefone na época, não tinha como eu participar. era mais restrito, né? Sim, era mais restrito, né? Porque o telefone, antigo, assim, há 30, 40 anos atrás, era poucas pessoas que tinham em casa. E sobre comercial, hoje em dia tem muito, muito na TV. A senhora lembra de algo marcante? Porque quando a gente escuta as histórias de outras pessoas, até hoje mesmo, tem alguns que ficam na cabeça da televisão mesmo, de Bombril. Tem algum que assim a senhora lembra de que fez muita parte? Ah, sim, tem um comercial que era assim todos os dias. Tinha aqui em Patrocínio uma casa que chama Casas Manuel Nunes. Então era muito antiga essa casa Manuel Nunes. E lá vendia de tudo, né? Então a propaganda era assim: o barateiro da cidade, vem pro Manuel Nunes. Aqui você vai encontrar de tudo. Era muito gostoso. Então eu lembro muito disso. E era barato mesmo? Era barato. E lá tinha assim as coisas, tudo que você precisava, você ia lá e tinha nesse lugar. Era roupa, era toalha, roupa de cama, era coisa de cozinha, utensílios de cozinha, era as coisas assim da época, né? Sim. E depois essa casa Manuel Nunes ainda ficou por muito tempo aí na cidade, né? Vendendo tecido. Ficou sim, ficou muito tempo. E assim, agora perguntando sobre algo marcante na rádio que a senhora escutou, alguma copa, alguma notícia, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas. Tem alguma notícia que a senhora não esquece? Sim, a que eu não esqueço é quando a reportagem, sempre eles falavam que não aconteceu na minha época, mas eles estavam sempre frisando, que era quando, em 1968, quando o homem foi à Lua. Então, eles falavam muito a respeito disso. Então, eu não esqueço. Nossa, que legal. Foi 1968, foi bem no ano que a senhora nasceu. Então, foi bem no ano que eu nasci, mas antes de você ver, eu cresci ouvindo isso pelo rádio. Essa pergunta aqui, a senhora ouve rádio atualmente? Sim, eu gosto de ouvir rádio. No carro, né? Sempre de manhã, quando eu estou indo no serviço, eu ligo o rádio. Sobre as notícias, eu gosto de estar ouvindo. Mas a senhora até ouve mais que TV, né? TV a senhora tem um costume menor. Isso. Eu gosto mais de rádio, principalmente quando eu vou lá na casa do tio João. Que eu ligo o rádio e é muito gostoso. E fica passando música de tudo. Tudo. Mas, assim, as músicas, pela idade, assim, a gente gosta das músicas mais, assim, do passado, né? Aquilo que faz a gente lembrar da infância, da juventude, né? Então, sempre eles estão passando essas músicas no rádio.
Direto eu comento com a senhora de podcast, né? Que hoje em dia tá muito em alta. Eu não sei se a senhora chegou a comentar comigo alguma vez, mas podcast, a senhora já chegou a ouvir algum? Já cheguei sim. Eu já ouvi com a Eleni Vação, inclusive ela mora em São Paulo, ela tem um programa, né, porque ela é capelã do Hospital Beneficência Portuguesa, então ela dá vários cursos, então ela sempre está fazendo podcast e eu gosto muito de ouvir. E tem também o do pastor Augusto Nicodemos, que eu ouço bastante. Sim. O melhor do Brasil. Sim, melhor. Agora a gente vai para as perguntas da TV e vídeo. A senhora não é muito de TV, é mais de rádio. Acho que o rádio também tem essa questão da praticidade, de você conseguir escutar em qualquer momento, o podcast ali, coloca no carro, vai ouvindo, não precisa ter aquela imagem, a imagem. Algumas pessoas gostam, mas a questão da praticidade do rádio ainda hoje em dia é sem dúvidas muito maior. Agora falando um pouco sobre a TV, mudando um pouco o assunto, como era assim, quando o primeiro aparelho de TV que surgiu na casa da senhora? Como que era essa infância, essa juventude? Todo mundo assistia para sentar? Que eu tive uma relação muito boa com a TV. Eu tenho várias lembranças, inclusive conversando com meu irmão várias vezes dos desenhos que pegava leite com Toddy, ia para a frente da TV no sábado. Como que era a infância da senhora com o aparelho de TV em casa? Se tinha esse aparelho de TV também, ou se chegou a ter depois? Olha, então, na minha infância, na minha casa não teve televisão. Mas na casa da minha irmã mais velha, já tinha. Era preto e branco. Então, na época tinha um programa muito bom, que era o programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E começava acho que era 5 da tarde. E eu ia lá para casa da minha irmã assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E assisti alguns filmes. A gente sentava lá na sala, todo mundo assistia, fritava pipoca e a gente comentava, a gente ria bastante, né? Porque era uma coisa muito assim, inovadora. E também no Jornal Nacional, eu também assistia muito lá na casa da minha irmã. Aí depois, na minha, assim, quase entrando para a juventude, a minha irmã comprou uma televisão a cor e deu essa televisão para minha mãe. Então, lá na casa da minha mãe, a gente sentava, todo mundo, para ver Jornal Nacional, Globo Repórter, Globo de Ouro, Chacrinha no sábado era alto. Nossa, verdade. Era muito gostoso ver o Chacrinha, o Bolinha, Raul Gil. Era muito bom. Aí reunia todo mundo. E uma história interessante que meu irmão mais velho conta é que na época que chegou a primeira televisão lá no nosso bairro, todo mundo ficava no alpendre da casa vendo a televisão. Era muita gente, o pessoal quase do bairro inteiro estava lá vendo. Legal, né? É uma memória muito boa. Eu não sabia disso. Mas e aí, quando foi a TV para a casa da minha avó, continuava a mesma coisa, todo mundo reunia, juntava. Isso, todo mundo reunia, juntava. E aí, quando a gente chegava do serviço de tarde, né, a gente já arrumava comida no prato e ia para frente da televisão. Época boa. Muito boa. Todo mundo amigo de todo mundo. Isso, aí o pessoal, vamos lá em casa ver televisão. Essa era um programa bom. Vamos lá em casa ver televisão. Às vezes, igual na minha casa, foi ter televisão a cor muito, muito tempo depois. Então, na casa de alguma colega tinha, então vou lá ver televisão a cor. No final do ano tinha um programa muito bom, programa de Natal e tudo. Eu ia para casa da minha colega ver. Virada do ano, corrida São Silvestre.
algo hoje em dia que para muita gente é simples, era um evento. Não, era muito bom, muito gostoso, muito bom. E fazia todo mundo reunir, que hoje em dia a gente, depois do celular, quase não vê. Era sempre. É, ficou uma coisa muito individual, né? Sim. E eu ia perguntar o que a senhora mais gostava de assistir, mas a senhora acabou comentando alguns programas que tinha do Chacrinha. Tanto que esses tempos atrás eu vendo assim nas redes sociais, até vi que estavam fazendo uma homenagem, porque depois de um tempo começou a ter os programas da Hebe também, mas isso foi bem depois, né? Foi bem depois. Aí tinha um programa muito bom, era, não tinha tanto esse canal que tem hoje, né? Então era só a Rede Globo, é, Manchete, Record, tinha a Tupi, que era bem mais atrás, e tinha uns programas muito bons na minha juventude, era o Chacrinho, Bolinha, o Gugu, Viva a Noite, era muito bom. Globo de Ouro. E agora falando de comercial, a senhora lembra de algum que marcou? Ah, eu lembro sim. Direto eu posto ele aí nas redes sociais. É o da Casa Pernambucana. Ah, sei. Quer que eu falo ele? Pode? E aí esse comercial é muito legal, eu gosto muito dele. Ele fala assim, né, na época do frio, né, a família tá lá dentro da casa, toda aquecida, né, todo mundo com os cobertores, roupa de lã, e o frio bate na porta, né? Aí a pessoa pergunta, quem bate? É o frio. Aí eles respondem, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas tem tudo para se aquecer. Vou comprar flanelas, panos, cobertores eu vou comprar. Existe casas pernambucanas até hoje, né? Existe. Acho que, assim, aqui em Minas, eu acho que eu já vi, acho que em Uberlândia tem. Teve uma época que estava bem alta, mas hoje em dia não se vê falando tanto. Não, hoje em dia não se vê, não. E a senhora assiste TV atualmente? Polêmico. Muito pouco. Meu pai gosta muito, né? Sim, seu pai gosta muito, né? De jogo. Eu acho que ele se herdou do seu avô. O seu avô, ele também gostava muito de jogo. Eu acho que essa geração, os homens, gostam de ir pra frente da TV, assistir futebol, ver as notícias que tá acontecendo. Sim, é uma ferramenta muito boa, né? São ferramentas que ajudam, assim. Mesmo às vezes você não tá querendo, mas igual eu tô aqui, eu tô ouvindo a televisão ligada, tô sabendo o que tá passando. Mas quando a senhora vê, o que a senhora assiste? Eu gosto mais de ver notícias, Jornal né? Nacional. Isso, não propriamente um jornal nacional, né? Tem outros jornais que eu gosto também. E é, algum documentário me chama a atenção. É, igual, por exemplo, o que está acontecendo hoje na atualidade, né? Esse conflito aí que teve lá no Rio de Janeiro, eu gosto de estar por dentro para me ter a minha opinião. Então eu gosto muito assim desses comentários. Globo Repórter é muito bom. Globo Repórter, fantástico. Isso. São programas que te trazem conhecimento, né? Que agregam conhecimento. Muito bom. Então, vamos finalizar por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram. E agora encerramos a entrevista. Beijos. Beijos para todos.